Boa noite. Obrigado. É bom estar aqui de volta. Hoje nós vamos estudar um pouco mais da Palavra de Deus sobre esses temas que têm a ver com a família. Hoje eu estava conversando com o Marcelo, ele me levou para conhecer um pouco a cidade, e eu estava conversando com ele que quando a gente estuda esse tema da família, geralmente, tradicionalmente, a gente tem uma ênfase muito nos cônjuges, né? Marido, mulher, relacionamento. E ontem foi interessante que nós conversamos um pouquinho sobre essa questão dos filhos, né? Porque a família também é constituída por filhos. E hoje eu quero trabalhar um pouquinho com relação à questão da educação, restaurando a educação. Como nós podemos trabalhar essa ideia da educação? Eu vou pedir que alguém me ajude lá, que eu não estou com o monitor, e também lá eu preciso das imagens para que a gente possa ler alguns textos da Bíblia, ok? E também do Espírito de Profecia. Restaurando a educação. Bom, o que seria educação? Como eu trabalhei muito tempo com aula, como pastor de escola, como professor de ensino religioso, fui diretor durante um período da minha vida, a gente conhece alguns textos do Espírito de Profecia, Ellen White, sobre o conceito de educação, né? No livro Educação, Ellen White diz que educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais, intelectuais, morais. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre como a gente pode ensinar a criança o caminho que deve andar, que é esse texto de Provérbios 22:6 que todos nós conhecemos. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Muito conhecido esse verso, não é? Mas a pergunta que não quer calar é como que se faz isso? Às vezes a gente sabe o que deve fazer, mas a gente não sabe como fazer. E o como é mais complicado do que o conceito de fazer o que é correto, especialmente na educação. Você está vendo aí a foto do meu bebê, do meu primogênito, que hoje tem 12 anos e está maior do que eu. O meu primogênito, a gente pensa que quando a criança é pequena, é muito mais simples educá-lo. E é verdade isso. Mas esse texto de Provérbios me chama a atenção, porque nele está escrito, ensina a criança. Lá não está escrito, ensina o adolescente, ensina o jovem, ensina o adulto o caminho que ele deve andar. Lá é muito claro que nós deveríamos ensinar a criança. Tem um ditado popular, ou uma frase pronta, que diz que é de pequeno que se aprende. Vocês já ouviram isso? E às vezes na educação, eu fico assim, preocupado, às vezes até bravo mesmo, indignado, quando eu vejo um pai com aquela atitude de dizer assim, é pequeno, não sabe o que está fazendo. Não entende. E às vezes se permite a uma criança pequena fazer coisas, e eu não sei se vocês já viram esse conceito, que criança é igual uma esponja, né? Olha ao redor e está sugando, captando tudo, sabe? E é de pequeno que se aprende. Tem um texto que eu quero ler com vocês, com calma, com vagar, para a gente aprender, que é um texto de Ellen White muito importante. Olha o que ela diz. Disposição e os hábitos da primeira idade muito facilmente se manifestam na idade madura. E continua, podeis curvar uma árvore nova quase em qualquer forma que você desejar. E se ela permanecer e crescer como você a pôs, como a pusestes, será uma árvore deformada, denunciando sempre o dano e o maltrato recebido de vossas mãos.
Podeis, depois de anos de crescimento, procurar endireitá-la, mas todos os esforços se demonstrarão infrutíferos. Ela sempre será uma árvore torta. Tal é o caso com a mente das crianças. Estas devem ser cuidadosas e eternamente educadas na infância. Podem ser exercitadas na devida direção ou na direção errada, e em sua vida futura seguirão aquela em que foram dirigidas na tenra idade. Os hábitos então formados crescerão à medida que se desenvolverem e se fortalecerão na proporção em que se robustecerem. Conselhos aos pais, professores e estudantes. Irmão, esse texto eu gosto muito dele. Você já plantou uma árvore? Desculpe-me. Você já fez uma plantação ou teve em sua casa um vaso com uma pequena planta e quando você coloca naquele vaso, ela dá você põe uma muda e ela dá uma murchada assim, ou começa a crescer meio torta? Tem alguma técnica que você conheça para deixar essa muda que você colocou crescer retinha? O que você faria? Isso! Põe uma madeira do lado, amarra com um barbante, aí a raiz pega um pouco mais de força e cresce. Agora, se você colocar essa haste torta, como vai crescer essa muda? Torta. Exatamente isso que Ellen White está dizendo. Quando você tem uma criança, a mente de uma criança, você vai colocar na direção que você quiser. Agora eu vou fazer um teste com você. Pega uma árvore velha, com 15, 20 anos de idade, o tronco está torto, vá lá e desentorta ela que eu quero ver. Você consegue? A muda você coloca na direção que você quiser. Agora a árvore, depois que cresceu, e ela usa uma expressão interessante, né? Que esta árvore torta vai ficar denunciando os maus tratos que ela recebeu. Assim acontece com a mente de uma criança. Lembra do texto, queridos? Ensina a criança. Olha o que Ellen White diz nesse texto, que é deveras importante e que todos os pais deveriam atender. Nos 7 primeiros anos de vida, olha o que ela diz: as lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida tem mais que ver com a formação do seu caráter que tudo que aprende em anos posteriores. Queridos, erro dos pais: não trata com atenção do 0 aos 7 anos. Não dá muita atenção nessa fase. Aí quando o garoto tem 13 anos de idade, já na adolescência, o pai acha que agora ele entende e quer se aproximar desse garoto. E esse garoto não quer mais a presença do pai. Porque você sabe que a criança, na fase de desenvolvimento, tem uma fase que ela vê o pai como um pai herói. É a época que ela queria que o pai carregasse ela no ombro. É a época que ela queria que o pai desse a mão e fosse ao parque com ela. Mas nessa época, os pais às vezes negligenciam e dizem: ah, filho, eu estou cansado, não posso brincar com você. Aí quando o filho tem 13 anos, o pai olha: poxa, garotão, vai me acompanhar agora, vou poder levá-lo, quem sabe, ao estádio de futebol, ele vai comigo. Aí o garoto fala assim: não, agora eu não quero ir, porque quando eu queria, você não podia. E olha aqui, irmãos, eu vou dizer para você que tem filhos pequenos ou que ainda terá. Se você tivesse que escolher uma fase da vida para você gastar tempo, energia, dinheiro para ter atenção com seu filho, olha aí, Ellen White diz: de 0 a 7 anos forma-se o caráter de uma criança. E olha o que ela diz: as lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida tem mais que ver com a formação do caráter do que tudo que ele possa aprender após essa idade. E às vezes a gente esquece disso. E é a fase, irmãos, que na prática a gente dá menos atenção. É a hora de você ler história para a criança, é a hora de você caminhar com ela, de 0 a 7 anos. Olha, agora eu queria tratar um outro tema dentro dessa área aqui.
de educação de filhos. Essa figura que vocês estão vendo aqui, alguns, eu não sei se vocês acompanham, mas lá no Brasil saiu aí uma lei agora da palmada. Vocês já ouviram isso aí? Que não pode mais dar palmada, e tem uma coisa assim de que você pode ser até chamado a atenção em relação pelas autoridades se alguém denunciar você que você está batendo no seu filho, dando umas palmadas no filho. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas a minha ideia não é dizer o que eu penso sobre isso, é o que a Bíblia fala sobre isso. O que vocês acham, vocês que estão aqui, você que está na internet? Eu queria que você pensasse, pode corrigir o filho ou não? Pode dar umas palmadas ou não? Vocês são a favor? Tem que ter o jeito. Senhora é a favor. A senhora levou umas palmadas quando era criança? Então, dá graças a Deus. Mas vamos ver primeiro o que a Bíblia diz sobre correção de filhos. Vamos ver. Provérbios 23. Não retires da criança a disciplina, porque fustigando-a tu com a vara, nem por isso morrerá. Quando eu faço esse sermão, os filhos ficam aterrorizados. Pastor, o que o senhor está lendo aí? Não fui eu que escrevi a Bíblia, está lá. Você pode conferir aí na tua Bíblia que está exatamente isso aí. E tem pais que levam isso aqui bem a sério. Fustigando tu com a vara, nem por isso morrerá. Mas calma, ainda não terminamos. Provérbios 13, 24. Aquele que poupa a vara aborrece a seu filho, mas quem o ama a seu tempo castiga. Tem uma filha ali olhando para mim, falando, não estou gostando nada que o senhor está lendo aí, pastor. Aí, olha o que a Bíblia está dizendo sobre correção de filhos. Esse é o que eu mais gosto. Provérbios 19, 18, está escrito assim: corrige a seu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Olha que coisa interessante. Não te excedas a ponto de matá-lo. A Bíblia diz que pode corrigir o filho com palmada, com correção física. Está claro ou vocês têm dúvida? Está claro, irmãos, não tem que duvidar aqui. A Bíblia diz que pode e deve corrigir. E esse texto anterior que a gente leu, ainda fala assim, que aquele que ama o filho, né? Aqui, que ama o filho, mas quem ama o filho a seu tempo castiga. Interessante isso aqui. Mas eu quero continuar aqui com a ideia. Eu gosto muito de Provérbios 19. Corrija seu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Então vamos colocar o ponto de equilíbrio nisso aqui. Ontem ou antes de ontem eu falei para vocês que um dos grandes problemas do ser humano é o movimento pendular. Ora está num extremo, ora está no outro. A parte mais difícil da vida é ser equilibrado. Um extremo na educação. Tem gente que lê esse texto aqui e fala... Ainda usa essa expressão antiga, que minha mãe também falava. Pé de galinha não mata pintinhos. Você sabe o que quer dizer isso, né? Ah, meu filho, eu corrijo do jeito que eu quero, não se meta. Se aprontar, eu vou quebrar no meio. Pé de galinha não mata pintinho. Então, alguns acham, porque é pai e é mãe, pode espancar o filho. E alguns até se colocam nesses textos que nós lemos aqui. Ah, não, tem que usar a vara, a Bíblia diz isso. Irmãos, esse texto de Provérbios diz assim, corrija seu filho enquanto há esperança, mas não te exceda a ponto de matá-lo. A Bíblia está colocando o equilíbrio aqui que às vezes as pessoas não veem. Sabe qual é o equilíbrio? Primeiro, eu queria que você pensasse, corrige a seu filho enquanto há esperança. Quando é que o seu filho tem esperança? Quando ele é uma semente que você coloca na direção que você quiser, uma muda, ou quando ele é uma árvore já formada, que você aí vai querer endireitá-lo. Irmãos, esses dias eu estive pensando, como que Deus é sábio. Veja só, irmãos, se o seu filho é pequeno
e vai colocar a mão no forno, e você diz não para ele, e ele insiste, aí você vai lá dar uma palmada nele, firme, e aí ele para. Irmãos, eu não sei se você é igual a mim, mas eu não tenho muito bem na minha memória a lembrança de coisas quando eu tinha 5, 3, 4 anos de idade. Você lembra dessa fase? Claramente. Alguns conseguem lembrar, eu não consigo. Mas eu consigo lembrar quando eu tinha 10 anos de idade. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, não é de 0 a 7 anos que você forma o caráter da criança? Então pense comigo o seguinte: se o seu filho é pequeno, é a época do texto que o seu filho tem esperança. É ali que você poderá até mesmo corrigi-lo, se for necessário, com uma palmada. Sabe por quê? Porque quando o seu filho leva uma palmada com 3, 4 anos de idade, no lugar certo que Deus criou para isso, quando ele cresce, ele não vai lembrar, mas ele aprendeu a lição do não. Agora eu queria contar uma experiência para vocês que eu vivi. Eu trabalhava no colégio de Jardim Utinga, é um bairro de Santo André, lá em São Paulo, cidade de Santo André. Eu era capelão ali. E ali tinha até 8ª série, 9º ano agora lá no Brasil. E um dia, a aula terminou, era na parte da manhã, os garotos foram para a quadra do 9º ano, 13 anos de idade, foram jogar futebol. E quando eles estavam jogando futebol, de repente, eu estava do lado de fora, olhando os garotos jogando bola, de repente, uma cena inusitada, uma mãe furiosa, brava, entrou dentro da quadra, cruzou toda a quadra, foi lá do outro lado onde o filho dela estava, e deu-lhe um tapa no rosto, e falou bem alto assim: filho, nunca mais saia da aula, fique jogando futebol e não me avisa. Eu estava preocupada. Onde você estava? O garoto abaixou a cabeça, todos os amigos olhando, cruzou a quadra e foi embora. Agora, me diga uma coisa. Uma criança de 3 anos que leva uma palmada porque estava botando a mão no forno, e um garoto de 13 anos levou um tapa no rosto da mãe. Qual que vai lembrar para o resto da vida? Irmãos, enquanto há esperança, o primeiro equilíbrio é quando você vai corrigir seu filho. Com 13 anos, às vezes eu tenho lá alguma palestra para os pais, eu falo: jamais bata no seu filho a partir de 13, 10, 12 anos. Já passou a fase. Se a correção física houver necessidade, é quando ele é pequeno, que a chance dele esquecer, vai ficar não fica traumatizado, não. Sabe o que fica traumatizado? Aqui vem o outro lado: não te excedas a ponto de matá-lo. Qual é o problema? O problema é que o pai, na hora que quer corrigir o filho, ele bate no lugar que ele vê na frente. Eu não sei se você foi como eu amava a minha mãe, amava porque ela faleceu, mas a minha mãe, ela deve ter tido muito problema com os 4 filhos que ela tinha, 4 meninos. Para vocês terem uma ideia, irmãos, eu sou o filho mais novo, mas faz a conta aí para vocês perceberem. Olha só, o meu irmão que vem depois de mim, olha só, ele nasceu no dia, faz a conta, hein? Ele nasceu no dia 3 de janeiro de 1967, ok? Eu nasci no dia 6 de dezembro de 1967. Percebeu a diferença de idade? Então, e os meus irmãos mais velhos também tinham uma diferença de meses, não deu nem um ano. É que o pessoal antigo não esperava nem o resguardo, né, como eles falavam. Então, imagine, 4 meninos, deve ter perturbado muito a minha mãe. A minha mãe, às vezes, eu me lembro de uma surra, não foi surra, foi um espancamento que a minha mãe fez comigo, gente. Ela estava tão nervosa, eu nem lembro o que foi, mas ela me pegou, encostou na parede, me levantou e bateu 3 vezes a minha cabeça na parede. Agora veja, irmãos, ao texto, o que diz? Não te excedas a ponto de matá-lo. Tem gente que confunde o pé de galinha no mata-pintinho e está queimando o filho com ferro quente, com ponta de cigarro. Não é isso que a Bíblia está sancionando, espancamento nos filhos. Esse que é o problema do desequilíbrio.
Alguns não batem, não corrigem o filho de jeito nenhum, em época nenhuma da vida. E o outro extremo é o que quer espancar o filho. Aí denuncia mesmo. Lá no Brasil chama o conselho tutelar, não sei como é aqui na América. A Bíblia não permite essas coisas. Eu gosto desse texto porque eu acho que ele é o ponto de equilíbrio. Corrige seu filho enquanto há esperança, é no tempo certo. Mas não te excedas a ponto de matá-lo, você não pode espancar seu filho. É isso que a Bíblia ensina. E agora tem um texto de Ellen White, que ela fala sobre como a atitude do pai na hora de corrigir um filho. Olha que texto interessante. Deveis corrigir vossos filhos com amor. Não permitais que sigam seu próprio caminho, até que você fique irado, com raiva, e aí então você vai castigá-lo. Tal correção só ajuda o mal, em vez de remediá-lo. Primeiro conselho de Ellen White: não deixa seu filho aprontar, aí quando você não aguenta mais, você vai lá e soca a cara dele. Errado. Se ele começa a aprontar, você vai lá e coloca ele no rumo, antes de você ficar nervoso demais. Outro texto: irar-se com a criança que erra é aumentar o mal. Isso desperta as piores paixões da criança e a leva a pensar que não vos importais com ela. Raciocina consigo mesma que não a poderíeis tratar desse modo se vos importasseis. Olha só, desperta na criança as piores paixões. O pai que corrige com raiva. Aí, olha o que Ellen White diz. Às vezes o pai acha que Deus não está vendo. Julgais que Deus não toma conhecimento do modo em que essas crianças são corrigidas? Ele sabe, Deus sabe. E sabe também quais poderiam ser os benditos resultados se o trabalho de correção fosse feito de molde a ganhar em vez de repelir. Rogo-vos, não corrijais vossos filhos quando você está com raiva. Eu lembro do pastor Wilson Andrew White, Marcelo conheceu ele lá, conviveu com os filhos dele, o Wilsinho. O pastor Wilson Andrew White foi meu professor no curso de teologia. E um dia ele contou que a experiência dele ficou marcada. Ele falou assim: quando eu vou corrigir o meu filho, baseado nesse texto aqui de Ellen White, ele fala assim: quando eu vou corrigir o meu filho, quando eu tive que corrigir o meu filho, antes eu ajoelhava com ele, orava com ele, deixava a minha ira passar, porque, irmãos, é verdade, vocês que são pais como eu sou, é muito fácil bater no filho quando você está com raiva. Aí você bate até sente um alívio, ufa, descarreguei. Agora, difícil é quando você está calmo, tranquilo, pegar o filho e falar assim: filho, agora é a hora que eu vou te corrigir. Aí quando você corrige o filho assim, parece que cada palmada que você dá nele, você sente, porque você não está com raiva. E é isso que Ellen White está dizendo. Este é o tempo de todos os tempos em que deveis agir com humildade, paciência, oração na hora da correção. Então é o tempo de se ajoelhar com as crianças e pedir perdão ao Senhor. Irmão, isso aqui é uma coisa difícil. Procurai ganhá-las para Cristo, manifestando bondade, amor, e vereis que um poder mais elevado do que o da terra está em cooperação com os vossos esforços. Quando sois obrigados a corrigir um filho, não eleveis a voz em tom alto, não percais o domínio próprio. O pai que, ao corrigir o filho, dá largas à ira, está mais em falta do que a criança. Olha isso aqui, irmãos. O pai que está irado na hora de corrigir o filho é considerado pior do que a criança que está com um erro para ser corrigido. Conselhos da profetisa do Senhor. Outra coisa que eu queria falar. Vocês já ouviram falar em sanção por reciprocidade? Palavrão, né? Mas na pedagogia isso aqui é uma coisa muito interessante. Deixa eu dizer para vocês. Vou falar lá da minha realidade de infância. Eu morava numa casa muito humilde e ali não tinha uma cerâmica, mas tinha uma coisa que a gente chamava lá no Rio de vermelhão. Era
uma técnica que o pedreiro vinha com a colher de pedreiro na massa, queimava com a colher, deixava lisinho e jogava um pó vermelho e o chão ficava vermelho, aí tinha que passar cera. Agora imagine, a minha mãe na sexta-feira falava assim: filho, olha, sexta-feira vocês tomem cuidado que sexta-feira Satanás está solto. Tudo acontece na vida do cristão na sexta-feira, antes do pôr do sol. Agora imagine a cena, estava chovendo, minha mãe encerou a casa e falou para os meninos: hoje vocês não vão jogar futebol lá naquele campo cheio de lama não, porque está chovendo, vocês vão sujar todo o chão. Ah, mas a gente vai. E quando volta não deu outra, todo mundo com um pezão lá, pá. Aí minha mãe pode corrigir de duas maneiras. A primeira é vir com raiva e bater na gente, e ela vai lá e limpa a sujeira que a gente fez. O que a gente aprendeu com isso? Ficar com raiva da mãe. Sanção por reciprocidade. Filhos, eu limpei, vocês sujaram. Aqui está o pano, vocês limpam. Isso aprende. Filho, quebrou? Vou tirar da sua mesada para pagar esse vidro que você quebrou. Não, porque ir lá e bater na criança e você meter a mão no bolso e comprar de novo, ela não aprendeu nada, aprendeu a ficar com raiva de você. Sanção para reciprocidade é: quebrou, conserta. Sabe aquelas frases assim, abriu a porta, fecha, acendeu a luz, apaga? É mais ou menos isso. Sanção para reciprocidade. Às vezes os pais esquecem disso. E cada causa tem o seu efeito. E a gente precisa ensinar isso para os filhos. Outra questão na educação de filhos: coerência na educação. Vocês já viram essa frase? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eita nós! Gente, o que você fala parece uma frase que eu vi um dia, diz assim, ó: o som dos teus atos soam tão altos aos meus ouvidos que eu não posso ouvir o que você está dizendo. Entenderam aqui o trocadilho? O que você faz é muito mais importante do que o que você fala. As crianças estão olhando o que a gente está fazendo. Agora imagine essa frase dita aos gritos, o pai corrigindo o filho: não grite comigo, eu sou seu pai. Espera aí, você quer ensinar o seu filho a não gritar e você está gritando? O que ele vai aprender? A gritar. É isso aí, ele vai aprender a gritar. Agora, se você falar calmamente com seu filho: filho, não pode gritar. Fala baixo, calma. A chance dele aprender é muito mais. Mas é engraçado que para a gente dizer para alguém não gritar, a gente tem que estar gritando, né? É totalmente incoerente. Outra incoerência que eu vejo aqui, ó. Tá vendo esse menininho com o telefone? Eu imaginei essa cena assim: você é chamado na escola porque o seu filho foi pego colando. Ai, que vergonha, na frente do diretor. Aí você fala assim: diretor, eu ensinei esse menino a ser honesto, a não mentir. Ele é da igreja adventista. Eu sou pastor, que vergonha. Menino, em casa você vai ver. Aí quando chega em casa, toca o telefone, aí o filho atende: pai, é o fulano. Aí o pai: doutor, fala que eu não estou, fala que eu saí. O menino está aprendendo o quê? Aonde ele aprendeu a mentir, a colar? Com o melhor professor do mundo, o pai dele. Quantas vezes nós somos incoerentes? Toca a campainha, a gente olha pelo olho mágico: essa mulher de novo, não quero atender. Filho, fala que o papai saiu. Aonde que ele está aprendendo a mentir? Com o melhor professor do mundo, com o pai e com a mãe. Aí quando chega na escola numa situação dessa, aonde ele aprendeu? Aprendeu contigo, meu irmão. Se você é mentiroso, ele também será. Tem um vídeo na internet, ele tem 1 minuto, mas eu quero que vocês assistam. O título desse vídeo é Criança Vê, Criança Faz. Eu não sei se você já viu, mas eu queria que você prestasse atenção. Dá uma olhadinha nisso aqui. Se tiver áudio aí no computador, olha só. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye.
Did you say it's back there, George? Go back where you came from. Learn this back here. Go back where you came from. Get the guys I hate to me! What's wrong with you, Harry? You don't want to think. I've had enough of you. I've had enough of you. É isso aí. Criança vê, criança faz. Se você... eu tenho uma frase que diz assim: não escolhemos ser ou não um modelo. Nós só podemos escolher que tipo de modelo nós seremos. Bom ou mal. Ah, não olha para mim não, filho. Ah, o papai fuma, mas eu não quero que você fuma. Vai fumar. Ah, o papai fala palavrão, é por causa do trabalho onde ele está, mas eu quero que você seja bonitinho e não fale palavrão. Vai falar palavrão. Criança vê, criança faz. Ele está olhando para você. Você é um modelo. Se você estuda a Bíblia, ele vai sentir prazer e vai querer estudar a Bíblia. Se você tem prazer em ir à igreja, ele vai querer ir à igreja com você. Criança vê, criança faz. Sabe, queridos, a última parte do nosso sermão, aqui sobre educação, eu queria falar desse livro. O livro se chama O Pai 60 Minutos, um livrinho fininho, mas tem uma história lá que fizeram uma pergunta a homens com filhos de até 2 anos de idade. E a pergunta era: pai, você tem filhos de até 2 anos de idade, quanto tempo você acha que você conversa com o seu filhinho? Quanto tempo você passa com ele? Fizeram uma pesquisa. Aí colocaram o microfone nesse pai e monitoraram ele. E a resposta dos pais, a maioria, disse assim: eu acho que eu converso com meu filho entre 15 a 20 minutos por dia. Aí foram tirar a prova dos 9, a prova real. O que vocês acham? Quanto que deu, hein, em média? O tempo que o pai passava com esse filhinho. Ele achava que era de 15 a 20 minutos, mas na realidade ele passava menos de 40 segundos por dia. Precisamente 3 períodos de 10 a 15 segundos cada, conversando com esse filho. Quase nada, não é verdade? E essa mesma pesquisa descobriu que os filhos desses pais de 40 segundos passavam 3 horas por dia em média na frente da televisão. 40 segundos com o pai, 3 horas na televisão. O que ele vai aprender? Que contato ele tem para poder crescer uma criança sadia? Sabe, queridos, eu aprendi uma frase que eu queria repetir para vocês aqui. Pais, não se troca presença por presente. Tem pai que está muito ocupado, tem tanta coisa para fazer, e aí o filho chega: pai, eu queria te contar, estou namorando. Ai, filho, estou viajando, agora eu não posso, mas toma aí um carro 0 para você ficar quietinho lá no canto. Toma aí uns dólarezinhos para você gastar por aí. Não se troca presença por presente. O seu filho precisa da sua presença. E finalmente eu quero relembrar com vocês o texto com o qual nós começamos. Ensina a criança o caminho. E a própria palavra de Deus diz que Jesus Cristo disse que Ele era o caminho. Eu sou o caminho. Queridos pais, você que ainda não é casado e pretende um dia ter filhos, você que tem filhos nessa fase inicial, ainda tem muito tempo pela frente, você que já tem os filhos crescidos, peça misericórdia a Deus pelos teus erros, e cuide, quem sabe, dos seus sobrinhos, das crianças da igreja, porque você é modelo para elas também, mas que nós possamos ser ungidos pelo nosso Deus, para seguir esses conselhos de correção, de educação, para que um dia, quando o Senhor Jesus voltar a essa terra, nós possamos dizer como o profeta Isaías: eis-nos aqui, Senhor, e os filhos que o Senhor nos deu. Que Deus te abençoe nessa tarefa de educar essas crianças no caminho do Senhor. Amém. Vou pedir o Marcelo para a gente
cantar aquela estrofe, o coro, só Deus pode restaurar este amor? Vocês conseguem colocar aí para a gente a letra, que eu vou precisar dela, e depois desse coro eu vou pedir para vocês ficarem em pé e em seguida nós vamos orar para irmos para casa. Só Deus pode restaurar esse amor. Ok? Vamos ficar em pé? Cantar o coro. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar seu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé e sua família Ele irá restaurar hoje. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra escrita, a Bíblia, pelos conselhos que ela nos dá e também pela inspiração dada a Ellen White e os livros que ela deixou escrito com orientações sobre como educar os nossos filhos. Nesta noite, na Semana da Família, podemos entender um pouco mais sobre esse conceito da educação. Como partilhar melhor, como cuidar melhor dos filhos que o Senhor Jesus deu a cada um de nós, a nossa herança, a nossa bênção. Não é fácil educar, Pai, mas é possível, principalmente quando colocamos essa tarefa sobre a orientação divina e sabemos que o Senhor está atento para aquilo que fazemos com os nossos filhos. Por favor, Pai, se tem algum de nós, e certamente tem que erramos na educação dos nossos filhos, que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude a corrigir a tempo essas distorções. Mas nós te pedimos hoje que ao voltar para casa, voltemos abençoados com as orientações que o Senhor nos deu. Dá-nos forças para colocá-la em prática. Eu te rogo, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.